Eu confio em Ti, Senhor. És a minha rocha inabalável. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então chegamos ao nosso segundo vídeo da série Escolhas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma série com palavras extraordinárias, que tem mudado a história de muitas pessoas, assim como mudou a minha. Então, eu quero te fazer um convite nesse dia, que você compartilhe para no mínimo 20 pessoas dos seus contatos. Vamos compartilhar e fazer com que essa palavra ela alcance o maior número de pessoas. E assim como nós estamos sendo transformados, a vida de outras pessoas também sejam transformadas. Então, se inscreve lá, corre lá, se inscreve no canal Pregador Joemir Santana, ative o sininho para que você receba notificações toda vez que sair um vídeo novo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar o maior número de pessoas e que essa palavra transforme vidas. Eu creio que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para no mínimo 20 pessoas. E que o Senhor, nesse dia, fale ao seu coração. Aonde você estiver, eu gostaria de orar por você, eu gostaria de abençoar a sua vida. Então neste momento, feche seus olhos, curva sua cabeça e eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela Tua palavra, pela mensagem que será liberada, a mensagem que será, Senhor meu Deus, ministrada aos nossos corações. Que, Pai, em nome de Jesus, ela encontre um coração como uma terra fértil e que essa palavra seja uma boa semente e que ela gere frutos em nós. Em nome de Jesus, eu coloco a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo agora, Pai. Coloco a casa, a família, o relacionamento. Pai, eu coloco os filhos, eu coloco o emprego. Eu coloco tudo diante de Ti, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha transformar e restaurar a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que a partir de hoje essa pessoa ela venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor e que ela venha fazer as escolhas certas a partir de hoje. E que o principal, ela escolha confiar totalmente no Senhor. Eu coloco diante de Ti, Pai, esse dia e Te agradeço por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Abençoe a vida dela, guarde a vida dela em todo o tempo, Pai. E que em nome de Jesus, essa pessoa se sinta abraçada e amada pelo Senhor. E que ela tenha a vida transformada pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Vamos lá. Quero ler um texto com vocês que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 37. Eu vou ler do 2 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. Essas são as gerações de Jacó. José, sendo de idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava mais José, porque José era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais que a todos, a seus irmãos o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos. E eles odiaram ainda mais. Ele disse: ouve, rogo-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que os vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência a meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Quero contar a história de um jovem chamado José. A Bíblia diz que Jacó tinha lá seus filhos, mas José era o filho que ele mais amava. Então Jacó ele fez uma túnica colorida, linda para José. A Bíblia diz que os seus irmãos o odiaram e nem falavam mais pacificamente com ele, porque eles viram que seu pai gostava mais dele. Então, a Bíblia diz que um certo dia José ele teve um sonho. Ele sonhou que eles estavam no campo e o feixe de José se levantou, dos seus irmãos também, e dos seus irmãos se prostravam diante dele. Então ele contou para os seus irmãos com toda alegria, todo ânimo, pensando que eles também se alegrariam, mas eles falaram: olha, deveria você reinar sobre nós? E eles o odiaram ainda mais, pelo seu sonho e pelas suas palavras.
Então um dia José ele vai ao encontro dos seus irmãos e seus irmãos dizem, olha lá, vem um sonhador. E eles tentam contra José, jogam José em um poço. Sabe? E um dos irmãos não deixou que eles matassem José. Então, eles veem em um certo momento um mercador, um comprador de escravos passando, então eles vendem José como escravo. E eles inventam uma história, pegam a túnica de José, mancham de sangue, dizem para o seu pai que José havia morrido. Seu pai entristeceu, rasgou suas vestes. E ele disse, olha, uma besta fera comeu meu filho, me o matou. Mas era uma mentira que começava ali. José havia sido vendido como escravo. Sabe, mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. E tudo que José fazia prosperava. Ele passou momentos muito difíceis. Ele trabalhou como escravo, sofreu por um longo tempo. E José poderia ter desistido ali. José poderia ter murmurado, ter caluniado, poderia ter desfeito a sua aliança com Deus. Sabe, José ele teve um sonho, ele vai contar para aqueles que ele pensa que se alegrariam com ele, fariam festa, o motivariam, mas não, eles o odiaram e eles o traíram, mentiram. Quantas vezes nós também passamos por isso? É gerado um sonho dentro de nós, Deus coloca um sonho dentro de nós e nós contamos para outras pessoas, pessoas próximas, pessoas que nós pensamos que vão nos animar, vão nos colocar para cima, vão investir nesse sonho, mas as pessoas elas tendem a matar esse sonho em nós, elas tendem a mentir, a nos odiar, a sentir inveja. José tinha tudo para desistir ali, José tinha tudo para reclamar, mas José escolheu confiar em Deus em todo o tempo. Quantas vezes nós, por passarmos por situações até menores do que isso, desistimos, abrimos mão de um relacionamento com Deus. Murmuramos, reclamamos. A história diz que José estava naquele cárcere. E a Bíblia diz que o chefe daquele cárcere ele não preocupava com os outros porque José cuidava de tudo ali. Tudo em ordem. Então José ele passa aí pro palácio e tal. E parecia que estava dando tudo certo. Mas acontece algo. A mulher de seu senhor, ela sente atração por José, ela tem desejos por José. E ela tenta José, só que José ele corre, mas a sua túnica fica. Então ela cria uma história, ela mente, ela faz uma calúnia contra José. E ela inventa uma mentira, dizendo que José tentou abusar dela. Então seu senhor joga José naquele cárcere de novo. Mais uma vez José tinha tudo para desistir, tinha tudo para desanimar. Sabe, já havia sido traído pelos que ele confiava mais. Aquele que ele pensava que iria apoiá-lo, motivá-lo, eles tentaram matá-lo, tentaram matar os sonhos dele, os sonhos de Deus na vida dele. Mas mesmo assim José, ele escolheu confiar em Deus. José poderia naquele momento ter ficado com aquela mulher, ter cometido um pecado. E talvez as pessoas não saberiam, mas José sabia que Deus estava o vendo. E o relacionamento com aquela mulher não poderia quebrar o seu relacionamento com Deus. Quantas vezes passamos por situações parecidas ou até menores que isso? Às vezes pessoas levantam calúnias contra nós, pessoas mentem, inventam coisas sobre nós. E sabe qual é a tendência do ser humano? Cair no pecado. Chutar o balde, desistir, desanimar, retroceder, ter esfriamento espiritual. Desistir do casamento, desistir da família, desistir do ministério, desistir de tudo. José era a pessoa que tinha tudo para desistir, tudo para desanimar, tinha tudo para murmurar, tudo para reclamar, mas ele escolheu confiar em Deus. Ei, talvez você esteja passando por coisas assim. Talvez você esteja vivendo agora, enquanto você vê esse vídeo, por situações dessa maneira na sua vida. E talvez você tenha pensado em desistir, pensado em murmurar, pensado em questionar Deus, colocar Deus contra a parede, pensado em sair da igreja, pensado em voltar para o mundo, voltar às velhas práticas, voltar a pecar. Ei, mas eu quero te motivar nesse dia a escolher
confiar em Deus em todo o tempo. Porque a palavra de Deus diz que Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu algo para você, se Ele tem uma aliança com você, se Ele gerou um sonho dentro de você, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Ele não volta atrás daquilo que Ele promete. Tudo teve um propósito, tudo tem um propósito. Se José estava ali, Deus permitiu porque tinha um propósito. Se você está passando por isso, por alguma situação na sua vida que tem te feito pensar em desistir, pensado em voltar para o mundo, voltar a pecar, em fazer coisas erradas, ei, se Deus está permitindo, a Bíblia diz que Ele não deixa um fardo sobre você que você não consiga suportá-lo. Ei, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Nada foge do controle de Deus. Tudo está no controle das suas mãos. Permaneça firme, persevere. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Continue crendo, não desanime. Escolha confiar em Deus em todo o tempo. José tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para desanimar. Os seus irmãos tentaram matá-lo, tentaram matar os sonhos na sua vida. Aquela mulher inventou uma mentira contra ele. Mas aí, a Bíblia diz que ele está preso com o copeiro e com o padeiro. E eles tiveram um sonho. Eles tiveram um sonho. E eles ficaram tristes porque ninguém podia interpretar aquele sonho. Então, José interpreta. E ele diz o seguinte, que um iria morrer, mas o outro seria restituído ao seu cargo. Então, José fala para aquele que seria restituído, olha, quando você estiver diante do seu Senhor, você lembra de mim. Mas aquele homem não se lembrou de José. Então José tinha mais um motivo, mais uma vez, para desistir de tudo, para reclamar, para murmurar, para chutar o balde. Mas ele escolheu confiar em Deus, porque ele sabia que quem fez a promessa era muito maior do que o que ele estava passando. Então José escolhe confiar em Deus. Sabe, chega um grande dia que as coisas começam a dar certo. E eu fico maravilhado com essa parte. O seu Senhor, ele teve um sonho e ninguém podia interpretar. Aí então aquele homem lembrou-se de José. E ele diz, meu Senhor, eu estava preso com um rapaz, eu tive um sonho e ele conseguiu interpretar. Ele disse que eu seria restituído. Então o seu Senhor manda trazer José. E José interpreta o sonho. Então, meu amigo, a palavra de Deus se cumpre na vida de José. Começa a se cumprir aquele sonho que Deus tinha colocado no coração dele, porque José escolheu confiar em Deus em todo tempo. Ele poderia ter desistido por todos aqueles motivos, mas ele escolheu perseverar e continuar crendo, sabe? E a palavra de Deus começa a se cumprir na vida dele, os sonhos de Deus começam a se cumprir na vida dele. Então, o seu Senhor coloca José como governador, ele diz que ninguém abaixo dele, que não seja José, poderia governar. Abaixo dele somente José governaria. Então José se torna um governador. E José, ele ao invés, ele tem um período aí em que ele arma algumas situações com seus irmãos porque eles não se lembram dele. Manda trazer seu irmão mais novo, Benjamim, manda trazer seu pai, deixa um preso lá, sabe? Mas tudo aquilo porque ele queria ter eles perto dele, queria ter seu pai perto dele. Então José, ele honra seu pai, honra seus irmãos. Ele traz eles para morar nas terras do reino, da terra para eles. José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. José tinha tudo para mandar fazer a mesma coisa com seus irmãos, colocá-los como escravo, ter vendido eles como escravo. Mas José sabia, todo o tempo, que Deus havia permitido aquilo na vida dele para uma coisa muito maior que estava por vir. José, ele salva os seus familiares, aquele povo da fome, da miséria e da morte. Ele salva aquele povo. Sabe, a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, Deus o honrou porque ele escolheu confiar em Deus. Então persevere, continue crendo, não desista, não abra mão, não desanime, mesmo que os da sua casa se levantem contra você, mesmo que mintam, caluniem contra você, mesmo que as pessoas não acreditem nos sonhos de Deus na sua vida e tentem matar esses sonhos dentro de você, continue crendo, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele não se esquece. Então continue crendo e escolha confiar em Deus. José, ele honrou os seus familiares. Então eu quero te dizer algo nessa noite. Quando Deus ele te honrar, quando se cumprir a palavra de Deus na sua vida,
Não pise naqueles que fizeram mal a você. Não trate com a mesma moeda, não pague com a mesma moeda aqueles que fizeram mal a você. Seja diferente. Quero deixar algo para você. Se lembre sempre disso que eu vou te falar. Quando você chega em um lugar e vê um prédio torto, você não murmura e não zomba de quem fez o torto. Você não aponta o erro. Sabe o que você faz? Constrói um certo do lado. Porque quando o que é certo é levantado, o que é errado, todos vêm na hora. Quando as pessoas fazem algo errado contra você, faça o certo. Porque o que é errado, ele se irá acusar. Então, as pessoas fizeram algo de ruim para você, seja diferente, faça o bem. E todos verão o erro que eles cometeram. Quando você vê um prédio torto, não critique, não murmure, não zombe. Construa um certo do lado. E todos verão que o outro está torto. Guarde essa palavra. Que a partir de hoje você escolha confiar em Deus em todo o tempo. Quando você escolhe confiar em Deus e a promessa de Deus se cumpre na sua vida, não é somente a sua vida que é transformada, mas a vida daqueles que estão ao seu redor serão transformados. Deus irá transformar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor, até mesmo aqueles que se levantaram contra você. Deus irá te usar para mudar a história da vida deles também. Que essa palavra ela possa ter alcançado o seu coração e ela possa ter mudado a sua mente. Que a partir de hoje você faça a escolha certa, escolha confiar em Deus, independente do que você esteja passando, independente do que fizeram ou vão fazer com você, escolha confiar em Deus. Se Deus colocou um sonho dentro de você, escolha confiar nele, porque ele vai cumprir o sonho dele na sua vida. E não importe quem se levante, a palavra de Deus vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Permaneça firme. Continue crendo e confiando. Não desista. Deus ele é fiel na sua vida. Escolha confiar em Deus. José tinha tudo para desistir. José tinha tudo para desanimar. José tinha tudo para fazer as escolhas erradas, mas escolheu fazer a escolha certa. Confiar em Deus. Deus o honrou, restituiu, o fez governador. E José pôde mudar a história de muitas pessoas. Permaneça firme. E Deus vai fazer com que você mude a história de outras pessoas. Jesus te abençoe e te guarde. Semana que vem chegamos no nosso último vídeo. Não perca, será uma palavra extraordinária. Eu te aguardo lá. Então, corre lá. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas como você está sendo no dia de hoje. Jesus te abençoe e te guarde. Fique com Deus.